aquele que era, que é e que há de vir, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que era, que é e que há de vir. Acho que eu vou pregar. Eu sonho com um dia aonde nós não precisaremos de muitas coisas. De verdade, eu sonho com um dia que nós não precisaremos de muitas coisas. Mas quando nós falamos do contexto de igreja, de denominação, existem tantos métodos para se fazer uma igreja. Existem tantos métodos, porque foi tão diluído algumas coisas que hoje a gente precisa ficar criando coisas. A gente cria curso, nada contra, querido. A gente cria curso, a gente cria evento, a gente cria isso, a gente cria aquilo outro. E às vezes nós não credibilizamos mais aquilo que a palavra de Deus pode fazer nas nossas vidas. A gente já não dá mais crédito naquilo que a palavra tem o poder para transformar. Se o simples fato da pregação do evangelho não mudar a nossa vida, a gente pode tentar fazer qualquer coisa que não vai dar certo. Se o simples fato de nós abrirmos a palavra de Deus e essa palavra não nos transformar, querido, é melhor a gente fazer outra coisa, gastar o nosso tempo com outra coisa. Se a palavra de Deus não provocar uma transformação e vida em nós, querida, a gente é complicado de se falar. Há uns 3, 4 anos atrás, nós recebemos uma palavra que ficaria chato daqui a uns anos pertencer a uma igreja. Pertencer de verdade não é vir, não. Porque o cristianismo ou o evangélico, vamos dizer assim, se tornaria semelhante ao catolicismo na nossa época. Hoje se tornou cultura ir para a igreja, é cultura. Eu vou na igreja de domingo quando der, e se der. Por quê? Porque o evangelho já não está mais provocando transformação na vida do crente. Porque ele foi diluído ao ponto que até mata a nossa sede. Mas a sede que está matando não é uma sede espiritual, é uma sede carnal. Aí a gente vem para a igreja, esses dias até o irmão falou para mim, assim, nossa pastor, às vezes as palavras é tão duras, os irmãos vêm para a igreja já tão ruim, as palavras é tão duras. Eu falei, é por isso mesmo. Se as palavras duras não estão transformando a nossa vida, não são as palavras moles que vai fazer alguma coisa. Só que o problema é esse, a gente vem para a igreja, a gente está indo na igreja, a gente vem no domingo, a gente bate o ponto, mas dentro da nossa casa não há nada que nos transforme à semelhança dele. As coisas se tornaram diluídas, que o evangelho já não mais opera vida em nós, já não opera mais transformação dentro da nossa casa. A gente busca a palavra de Deus para o prazer próprio, enquanto Jesus quer nos dar algo novo, transformando a nossa vida, e a gente está ainda insistindo em coisas melhoradas. Eu sou do tempo que quando a havaiana quebrava, a chinela quebrava, a gente colocava um prego embaixo. Já foi, né? Vixe, hoje em dia não tem mais. Se o chinelo não for ortopédico, o infeliz não quer nem pôr no pé. Se for uma havaiana daquela azul e branca, ele briga com a mãe e com o pai porque não quer.
Na nossa época, se quebrasse, tinha que colocar um prego. E às vezes tinha um prego na do meio e na da ponta, porque quebrava do meio da ponta. Você era assim? Servia ou não servia para andar? Mas não era desconfortável? Tinha vezes que o pé não enchia de bolha. Você chegava em casa, você olhava para baixo, estava a marca do prego assim, você falava, meu Deus. Mas não tinha muito o que se fazer, tinha que fazer aquilo lá, não era verdade? Hoje em dia já não, hoje em dia a gente já tem mais condição, se quebra a gente compra um novo. Mas eu sou dessa época, graças a Deus, minha mãe permitiu a gente viver dessa época. Porque aí nós aprendemos a valorizar algumas coisas que são desvalorizadas nesses dias. Só que eu quero dizer para você que viveu nessa época, que o evangelho a gente não pode pôr um prego de baixo e querer caminhar sobre ele. A gente vem para o evangelho, a gente até entende que a nossa chinela está quebrada, mas no evangelho não tem como a gente colocar um prego embaixo para querer caminhar. Ou no evangelho ou você é transformado ou você vai ser destituído. Ou no evangelho você nasce de novo ou você não vai desfrutar dos benefícios do reino de Deus. No evangelho de Deus, ou nasce de novo ou sai fora. Hoje vai ficar estreito esse negócio. Vai ficar estreito. Desculpa, querido, se você veio aqui querendo ouvir uma boa notícia, mas eu vou falar uma boa notícia. No final sempre fica tudo bem, mas nós precisamos aprender a valorizar a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que nós temos de mais precioso em nossas mãos. Nós precisamos aprender a reverenciar a palavra de Deus. Nós precisamos, querido, aprender a reverenciar a casa de Deus. Nós precisamos entender que o ambiente que Jesus está, Ele é santo. Então nós precisamos nos submeter à santidade dEle. Crônicas. Eu queria que você do teu lugar intercedesse por mim agora. Será que você pode interceder por mim? Será que você pode interceder para que o Espírito me tome por inteiro, que não haja nada de mim dentro do meu coração, que não venha sair palavra nenhuma que seja minha, mas venha ser do Espírito? Será que você pode interceder com autoridade, com vontade? Rakiandarabrashuri de... Rukiandarabashuri de quererebradadadadadadadadabra. Isso, intercede, intercede. Isso, Espírito Santo, me possui em tuas mãos agora, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito. Preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Será que Jesus pode encontrar um lugar dentro do teu coração? Será que Jesus pode encontrar um lugar dentro do teu coração? Só pra você, Jesus. Sim, Jesus. Nós clamamos o dínamo do Espírito agora. Nós clamamos agora o poder que promove salvação.
Nós clamamos o poder que promove salvação, Jesus. Tributai a Ele. Tributai a Ele. Nós preparamos Tributai ao Senhor. um lugar pra você. Tributai ao Senhor. Só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você. Só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você. Sim, Jesus, nós preparamos um lugar. Isso. Se existe um lugar para Ele, vai vir, Ele vem. Se existe um lugar para Ele, Ele vem. Isso, Espírito. Isso, Espírito. Nós estamos em uma casa profética, querido. Nós estamos em uma casa profética, querido. E profecia não é revelar o teu CPF, não. É trazer à existência natural aquilo que é sobrenatural e é eterno. Nós trazemos agora aquilo que é eterno dentro do nosso coração. Sobre este lugar, atrapalhar aquilo que o Senhor quer para essa manhã. Não nos deixe, Jesus, atrapalhar. Vai, querido, vai, faz assim, vai. Dá uma sambada aí no seu lugar, vai dar uma chacoalhada aí no seu lugar, vai. Não olhe para mim não, que eu não tenho nada para oferecer para mim não. Eu não sou um animador de plateia para você ficar olhando para mim. Eu não me chamo Liminha não, querido. Vamos lá. E o perfume subirá. Jesus, e o perfume subirá. Aquilo que eu vejo, eu correspondo. Mais revelação, Jesus. Aquilo que eu vejo, eu correspondo. Sim! Aquilo que eu vejo, eu correspondo. Ele está no trono. Vamos lá. Vamos lá. Depois de consultar todos os seus oficiais e os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel:
Se vocês estão de acordo e se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviaremos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para vir e unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. E toda a assembleia concordou, pois isso pareceu-se bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior no Egito até Lebo-Amate, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Balaá, e que é Kiriat Jearim em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Versículo 7. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aió. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Repita assim comigo: havia muita festa. Fala mais de novo: havia muita festa. Esse é o problema da nossa geração. Nós estamos fazendo muita festa e barulho sem entender o que nós estamos fazendo. Esse é o problema da geração que está vindo, que não conheceu uma paternidade que legalizou aquilo que eles estão vivendo. Estão fazendo festa, tocando os instrumentos e se alegrando todos os dias, mas não se responsabiliza por aquilo que está fazendo. Você tem uma vontade de pegar uns assim, por não entender o que está fazendo. Eu vou continuar aqui, só queria abrir um parênteses para a gente entender algumas coisas. Versículo 9. E quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado, e a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de... Ele morreu diante de quem? Espírito Santo nos ajuda. E Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Versículo 12. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou. Em outra versão fala: naquele dia Davi temeu. Para mim o temeu é muito melhor do que o medo. Para mim o temer, a palavra temer é muito melhor do que a palavra medo. Porque talvez o medo vai fazer você correr, mas quando você escuta temor, talvez vai fazer você reverenciá-lo. Talvez a gente tenha medo de algumas coisas, mas a gente não tem temor. Aí a gente se esconde como Adão se escondeu, em vez de nós nos prostrarmos, igual nós precisamos fazer. Versículo 17, né? 12, né, que eu falei? Versículo 12, 17, nem tem 17 aqui. Como vou conseguir levar a arca de Deus? Versículo 13. Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom de Gade. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que nele possuía. Volta um pouquinho comigo aí em Samuel. No capítulo 4 de 1 Samuel. Esse barulhinho de abrir a Bíblia assim é o que eu mais gosto, sabia? Gosto mais do que ver o João cantando, a Claudinha Flávia cantando. Gosto mais. Esse barulhinho, sabe? Você não gosta, não? Tem dia que eu sento ali e fica assim, ó. Só pra ouvir esse barulho. É gostoso, né, Diogo? Capítulo 4 de 1 Samuel. A partir do versículo 1 diz assim: a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. E nessa época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque.
Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Repita comigo: houve festa de novo. Mais uma vez, fala: houve festa de novo. Mas eu volto a dizer, é uma geração que não entende aquilo que está diante dos olhos. Versículo 6. E os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Versículo 8: ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homem e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi tão grande, Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 5. Vamos ler, pastor, mais? Vamos ler. Eu gosto de ler a Bíblia. Você gosta de ler a Bíblia? Você gosta? Você prefere a revista Tititi? Nem existe mais, né? Revista Tititi. Contigo, lembra Contigo? Caras. Sei não, eu acho que você está lendo João Bidu por aí, né? Jesus vai te pegar, viu? Capítulo 5, versículo 1. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles levaram de Ebenezer para Asdod e colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. E quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E eles levantaram Dagon e colocaram de volta em seu lugar. Versículo 4. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada novamente, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a sua cabeça e as suas mãos tinham sido quebradas, e estavam sobre a soleira, somente o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisaram na soleira. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Samuel capítulo 6, versículo 7 e 8 eu vou ler. Agora então preparem uma carroça nova com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado um jugo. Amarrem-nos a carroça, mas afastem dela os seus bezerros e ponham nos curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado dos objetos de ouro que vocês estão enviando como oferta pela culpa, e enviem a carroça. Agora sim, nós vamos lá no capítulo 7, a partir do versículo 1. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Aqui já era o contexto de devolução da arca para Israel, para Jerusalém, no capítulo 7. E eles levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor.
A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo. Foram 20 anos. Quantos anos foram? Quantos anos foram? Agora presta atenção nisso aqui. E foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscavam o Senhor com súplicas. Ou melhor dizendo, em algumas versões, e todo o povo de Israel se lamentavam dia após dia, clamando pela presença do Senhor. Quer ler mais um pouquinho? Tá bom, né? Vamos lá. A gente leu bastante coisa, né? Só que tudo se reúne, tudo que nós lemos se reúne a um sentimento: zelo. Tudo que nós lemos aqui, se nós fôssemos reunir em um sentimento, em uma ação, ou uma característica, uma consequência, seria zelo. Nós precisamos entender que se nós não tivermos zelo pela presença de Deus, a presença de Deus vai ser totalmente destrutiva para a nossa casa. Vou dizer mais uma vez, se nós não termos zelo pela presença de Deus, a presença de Deus vai se tornar destrutiva por aquilo que nós estamos fazendo. Credo, pastor. Credo o quê, querido? Lê a Bíblia, que você vai entender que o mal não provém de Satanás. É que a gente dá muito crédito no que Satanás faz, em rugir como um leão, não ser um leão, fazer barulho como um leão, não sendo um leão, buscando aqueles que estão fracos. Mas se não for a palavra de Deus e a permissão de Deus, querido, ele não tem poder nenhum. É que a gente dá mais crédito naquilo que o inferno está falando do que aquilo que a palavra de Deus diz. Então tudo se reúne, se resume a zelo pela presença e pela palavra. Nós começamos falando de Davi trazendo para Jerusalém, para a tua cidade, a presença de Deus, trazendo a arca de Deus. Davi, depois de tudo que ele fez, de tudo aquilo que ele construiu, de tudo aquilo que ele venceu, as guerras que ele venceu, ele chegou em sua casa e ele deve ter pensado, falou assim: nossa, nós vencemos tudo isso, a paz em Israel, mas ainda há uma ausência dentro do nosso coração. Nós não temos mais inimigos, nós não temos mais quem nos afronta, nós não temos mais perseguição, mas ainda dentro do nosso coração há um sentimento de vazio. E aí, ao consultar as pessoas e consultar os mais experientes, eu tenho convicção de consultar os sacerdotes e os mais experientes. Davi, ele fala: está faltando alguma coisa aqui? Está faltando alguma coisa que ainda nós não nos conectamos e nos ligamos? Está faltando alguma coisa? Aí alguém fala assim: está faltando sim, Davi. O que está faltando? Está faltando aquilo que Saul um dia deixou de lado e não se importou, que é a presença de Deus. Talvez Davi tivesse falado para aqueles homens, falado assim: mas aonde nós fomos, a presença de Deus também foi. Aonde nós lutamos, a presença de Deus nos deu vitória. Aonde nós fugimos, a presença de Deus nos sustentou. Só que aí alguém, eu tenho convicção que alguém que falou para Davi, falou assim: Davi, mas não é mais tempo da gente clamar a Deus para nós vencermos uma batalha. É tempo de nós prepararmos um lugar para que a presença dele habite, não visite. Talvez Davi falou assim: talvez nós caminhamos muito com a visitação, mas chegou um tempo que nós precisamos entrar em um ambiente da habitação da presença de Deus. Um tempo onde Deus não vai nos livrar da nossa guerra, não vai nos livrar da nossa batalha, onde nós não vamos clamar Ele para nos ajudar a vencer as circunstâncias da vida, mas é um tempo onde nós entraremos em um lugar secreto e nós desfrutaremos de quem Ele é, desfrutaremos da Tua presença, desfrutaremos de um lugar preparado para Ele e para a nossa casa. Davi sabia que as guerras ele venceu no nome do Senhor, mas a guerra interna dentro do coração dele tinha que ser um lugar onde a presença de Deus habitasse, não visitasse. E aí Davi fala: como que a arca chegou na casa de Abinadab? Chegou num carroção, então vamos preparar um carroção. Talvez ele foi lá na casa de Abinadab, falou: Abinadab, tem alguma coisa que eu preciso levar? Talvez Abinadab foi tão irresponsável com aquilo que ele tinha dentro de casa, talvez ele olhou para Davi e falou assim: o que você está falando? Não tem a arca, não está aí? Ah, a arca. Abinadab olhando para a mulher dele falou assim: você ficou enchendo o saco para levar, agora vão levar. Aquele monumento dentro da sala, já pensou? A mulher de Abinadab todo dia falando: esse negócio que você não vai tirar daqui de dentro? E
E no dia que Davi bateu na porta, ele falou: graças a Deus, não era tempo, né? O Espírito Santo venha sobre nós. A arca ficou dentro da casa de Abinadab, mas a falta de zelo fez a arca se tornar inoperante. Por 20 anos, a presença estava dentro da casa de um homem, e por 20 anos, essa presença foi inoperante, porque não havia zelo. Aí você fala: ai, misericórdia, querido, nós vamos mais profundo hoje. Se você quiser ir embora, é agora. Se você quiser esperar lá fora para o almoço, nós põe uma cadeira confortável para você lá fora esperar o almoço. Se vocês puderem abrir essas cortinas aí, para mim vai ficar mais gostoso. Para mim ver a tua cara melhor do que abrir a luz, que vai esquentar. Se acender a luz, abrir a luz, acender a luz. Não, isso daí deixa. Porque os meninos falam para foto, tem que deixar fechado. Não, mas abre também, vai. Vamos pôr clareza nesse negócio aqui. Agora sim. Eu gosto da igreja escurinha, mas eu gosto de ver a sua cara também. Que hora que é aí, gente? Na hora que for 1 hora você me avisa. Onde que eu estava, Cláudio? Ah, tá. Por 20 anos, a presença ficou dentro da casa de um homem e não fez acontecer nada. Aí a gente fala: pastor, mas ele foi irresponsável. Sim, ele foi irresponsável. Só que agora eu vou trazer para o nosso contexto. Faz quanto tempo que a presença está dentro da tua casa e ela é totalmente inoperante? Pastor, não tem não. Aqui, isso aqui, ó. Para mim, a maior simbologia da arca nesses dias é isso aqui, ó. Isso aqui. E eu vou falar um negócio para você. Não se ofenda. É melhor que hoje você venda a sua Bíblia e, com todo respeito, compre um livro do Augusto Cury, aquele Café com Deus Pai, que 365 dias para você coisar, ou compre um devocional 365 dias, para você ler tomando um cafezinho da manhã, que vai motivar o teu coração, do que você trazer isso aqui para dentro da tua casa, porque isso aqui, se você não tiver zelo, vai destruir a tua família inteira. Eu brinquei até ainda com o João, que estava falando com o João: você já assistiu Chaves? Já assistiu? Lembra o episódio do Seu Madruga, do perigo? Aquele perigo, isso aqui. Eu falei que eu vou desenhar a foto do Seu Madruga, escrito perigo aqui. Porque se a gente não tiver zelo pela palavra nesses dias, você vai entender o que eu estou falando. Tudo que está em nossa volta vai começar a cair, querido. Aonde a arca chegou e ela não foi zelada, não houve zelo, ela provocou morte e destruição. Aonde a presença chegou e não havia um desejo pela presença, tudo aquilo que estava em volta caiu. Os filhos de Eli, o que eles fizeram? Vão para a guerra? Vamos levar a presença, vamos levar a arca. E quando os manezão chegam lá, todo mundo faz festa. Chega com a presença, é aqui, eu vou simbolizar hoje como a Bíblia, querido. A sua Bíblia, ela pode até ser bonitinha, mas ela continua sendo sagrada. Isso aqui continua sendo a palavra de Deus. Aí você vem falar para mim que você conhece a Deus e nenhuma Bíblia na igreja você traz. Ah, pastor, eu uso no celular. É bom, acaba o celular, acabou a bateria, acabou a sua Bíblia também. Vai ficar bom, calma, respira, vai ficar bom. Querida, a gente não está aqui para fazer crentes bons para a sociedade. Nós estamos aqui para preparar um exército, para que o Messias, que está vindo governar sobre todas as coisas, encontre um exército preparado. Nós não estamos aqui para melhorar você, para devolver você para o mercado de trabalho, não, querido. Nós estamos aqui preparando você para o arrebatamento da igreja de Cristo Jesus. Nós não estamos aqui, querido, para entreter o teu coração e como um animador de plateia, não. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, e o Evangelho de Jesus é transformador para aquele que ouve e para aquele que crê.
fazendo festa, Renan? Porque algum infeliz, sem entendimento, trouxe a presença para lá. E eu fico imaginando todo mundo, agora a gente venceu a batalha. Agora a gente venceu a guerra. Por quê? Porque quando um homem ele traz a presença, aqueles que são irresponsáveis se isentam da responsabilidade de buscar. O que quebrou, o que está estragando os nossos dias, nós dependemos da estrutura da igreja para nós fazermos alguma coisa. Eu volto a falar, querido, com todo respeito, não difere mais nada entre nós e o catolicismo que vê por aí, porque a gente só vai na igreja de domingo. Às vezes a gente quer que a gente seja um padre aqui para ler uma leitura que vai satisfazer o teu coração. No final do culto nós damos uma oferta voluntária e até domingo que vem a gente volta. Aí se você tiver problema, você vem até nós, a gente tenta solucionar o teu problema, e a tua casa está uma porcaria, e as coisas não estão mudando, e está tudo bem para você. Não está tudo bem, querido. Não está tudo bem. Não queira colocar a presença onde você não tem zelo por ela. Não queira colocar a presença nas batalhas que você se colocou. Não queira colocar a presença em lugares aonde você entrou, porque a presença vai ser inoperante. Aí os caras vão para a guerra, arruma problema para a cabeça, quer levar a presença de qualquer jeito. Acontece o que? Morte, querido. Volto a dizer, todo lugar que a presença de Deus não é desejada, ela se torna inoperante. E por se tornar inoperante, ela se torna destrutiva para aqueles que estão em volta. Credo, pastor, misericórdia. O primeiro culto que tem na Bíblia terminou num homicídio, o irmão matando o outro. O mesmo culto que provoca a vida também provocou morte, Ananias e Safira. Só que a gente só quer as coisas boas, as coisas leves, as coisas tranquilas. Querido, eu vou dizer, se você não tem zelo pela palavra, vende a tua Bíblia, porque pelo menos um dia que Jesus te cobrar, você fala, não tem isso aqui não. Dentro da minha casa não existe isso aqui não. Vamos comprar uns livrinhos aí de 365 dias, por aí, você troca a sua Bíblia daqui, nós dá para quem quer ler, e você leva o livrinho dos 365 dias. Você acorda, toma o seu cafezinho, come um pãozinho de queijo, vai, faz suas necessidades e depois vai fazer as suas coisas no dia a dia. Acabou, velho, Deus não vai te cobrar de nada. Vamos lá. Havia festa, havia música, havia alegria. O povo todo estava regozijando, porque um dia contaram para ele sobre a presença. Era uma geração que estava sendo trocada com Davi. Talvez era uma geração que nunca tinha ouvido falar da presença. Era uma geração, Renan, vamos por 20 anos na casa de Abinadab, mais um período que a arca ficou perambulando. Vamos por um pouquinho mais. Agora você pensa, um menino do tamanho dos menininhos que tem aí de 3 anos. Depois de 20 anos eles vão estar com 23. Não é verdade? 20 com 3, 23. E será que existia alguém que falava para ele do zelo pela presença? Por não houver ninguém que ensine o zelo, vai todo mundo com Davi, com entusiasmo no coração, mas sem o entendimento daquilo que está fazendo. Não adianta a gente ter entusiasmo, não adianta a gente ter bom ânimo, não adianta. A gente precisa entender o que a gente está fazendo. Aí hoje a gente vem, a gente serve, a gente cultua, a gente oferta, a gente serve o irmão, a gente faz, mas no fundo, aonde está o entendimento de todas as coisas? Posso ser sincero para você? Se você não gasta o tempo do seu dia em oração, você não entendeu o que é o Evangelho de Cristo Jesus. Se você não gasta tempo em devoção, você não entendeu o que é o Evangelho de Cristo Jesus. Se você não gasta tempo lendo as Escrituras, tendo a revelação de quem Ele é, você não entendeu o que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então é melhor que você pare. Porque chegou o tempo que Jesus vai começar a responsabilizar a crente. Jesus vai começar a nos responsabilizar por aquilo que nós estamos fazendo. A gente vai estar servindo em algum canto, Jesus ele vai vir e falar, mas por que você está servindo? Fala, porque eu gosto.
querido, chega desse negócio, eu gosto. Eu acho que o fulano dá certo para fazer isso. Que vá fazer no quinto dos infernos. Se não tiver uma vida de devoção, de entrega e de revelação, querido, não serve para a igreja de Cristo Jesus. Vai trabalhar por aí animando plateia, mas na igreja de Cristo Jesus precisa provocar vida, e só provoca vida aqueles que se relacionam. Aí a arca é levada de um lado para o outro, entre Asdod, no templo de Dagon. E não tem como, querido, se a gente colocar a presença de Deus em lugar que tem altar, o altar vai cair. É por isso que eu falo para você, cuidado para você abrir a Bíblia dentro da tua casa, porque se tiver altares lá vai cair. Não, pastor, eu odeio o santo, querido, não é sobre mais, não é sobre isso, não é mais sobre isso, que a gente está muito ainda pegado nisso. O santo, não, cara, às vezes o Deus da sua vida é você mesmo. Ai, Jesus, dá ousadia, Jesus. Sabe o que você quer ver se você é o seu próprio Deus? Se você tem coragem de levantar cedo para orar por alguém. Às vezes a gente não quer nem levantar. Tem uns infelizes que não querem nem levantar cedo, nem para ir no banheiro. Se deixasse usar fralda, usava. Quem dirá para orar? Quem dirá para buscar a palavra de Deus? Quem dirá para estar com Jesus? Está liberado você usar a fralda, tá bom? Esposa, se seu marido não acorda cedo para orar, vai, compra uma fraldona geriátrica para ele hoje. Fala, ó, você não precisa mais nem levantar cedo para fazer xixi, para fazer as suas necessidades. Jesus vai nos responsabilizar hoje de algumas coisas. E quando a arca ela entra dentro do templo, não tem como, querido, nenhum ídolo fica de pé diante da presença de Deus. E como eu falei hoje, é melhor que a gente já esteja prostrado do que ele quebre os nossos joelhos para se prostrar diante dele. Porque vai doer muito mais ele nos quebrar para a gente se prostrar do que qualquer outra coisa. Que Jesus nos encontre prostrados nesses dias diante da presença dele. Agora eu vou ganhar tempo para mim chegar onde eu quero chegar. E quando a arca ela chega na casa de Abinadab, a primeira coisa que os homens fazem é ungir um sacerdote para que ele cuide da presença, sem discernimento nenhum. Os homens vão lá e querer adiar e falam, onde que nós vamos levar? Vamos levar para a casa de Abinadab. Por quê? Talvez ele tenha um espaço grande lá. Talvez ele seja habilidoso com o povo. Talvez ele saiba do que ele pode fazer. Talvez ele era o único que tinha um quartinho para colocar a arca da presença lá. Então vamos levar para a casa dele, porque as coisas lá vão acontecer. Só que o problema de a gente trazer a presença para dentro de casa sem zelo, é que se a gente não tiver zelo, quem vai pagar a conta é os nossos filhos, não são nós. Talvez você está há 200 anos na igreja e a tua família não foi alcançada. Por quê? Porque falta zelo pela presença. Enquanto 20 anos na casa de Abinadab, a presença não aconteceu nada, no dia que saiu fora, matou o filho dele. No dia que a presença saiu do lugar da omissão e foi para o lugar onde havia algo preparado, quem pagou a conta da omissão de Abinadab foi o filho dele, não foi Abinadab. Melhor que tivesse sido, por quê? Porque ele que foi o negligente e não transicionou o zelo. Tem coisas que os nossos filhos irão pagar se a gente não se responsabilizar nos dias de hoje. Por que filho de crente desvia? Por quê? Porque não tem zelo dentro de casa. Não tem os pais com lágrimas nos olhos, apaixonados por Jesus. Aí quando vem para a igreja e começa a tocar na estrutura, morre. Por quê? Porque se não for zelo, querido, não adianta a gente querer colocar a mão na estrutura, porque a gente vai morrer. Aí a gente fala, é o Satanás contra essa geração. Não é o Satanás não, é a omissão da igreja, é a omissão dos pais. E a conta chegou na nossa geração. Onde a gente vai, a gente conversa com um jovenzinho e eles são desviados. E a gente fala, querido, e aí, por que você desviou? Ah, porque meu pai e minha mãe se separou. Os que não têm o pai separado falam, mas e aí, cara, meu pai sai 5 horas da manhã de casa, chega 8 horas da noite, bravo com a minha mãe, brigando com a minha mãe. E sua mãe? Ah, minha mãe é uma oprimida porque o meu pai é um bundão. Desculpa a palavra, meu pai é um bundão que não busca a presença de Deus.
Aí a gente fala, mas vamos buscar Jesus. Aí fala, buscar Jesus? Dentro de casa existe gente que busca Jesus há 200 anos e não tem transformação nenhuma. Você acha mesmo que eu vou querer buscar Jesus? Aí a gente tem que ficar fazendo papel de pai para essa geração. Falei esses dias aqui, talvez o lugar que nós estamos pela omissão de muitos que vieram depois de nós. Porque talvez nós deveríamos estar sentadinhos aí ouvindo alguém de cabelo branco aqui, cheio de amor de Cristo, cheio do fogo do Espírito, tomado na revelação, tomado na profecia, tomado da glória de Deus, nos ensinando. Aí a gente tem que fazer o que? Jesus tem que levantar uma geração, emancipando uma geração, para servir de pai de uma geração que está órfã. Querido, por favor, eu volto a dizer, nós não estamos aqui para alegrar a sua vida, alegrar a sua alma, nós estamos aqui para que ela venha a ser transformada. Porque se a gente não assumir a responsabilidade, quem vai pagar são os nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, está na hora de assumir a responsabilidade e não terceirizá-la. Porque chegou um tempo que a arca vai começar a se movimentar pela cidade. A estrutura, ela não vai suportar a glória de Deus sobre a cidade. E se os nossos filhos não estiverem enraizados nas palavras, eles irão morrer tentando segurar uma estrutura. E quanta gente está morrendo tentando segurar a estrutura que Deus está chacoalhando? Quanta gente a gente está vendo morrendo mesmo por querer segurar a estrutura que Jesus está chacoalhando? Estrutura chacoalhou, já nós saímos correndo de perto dela, que caia. Mas nós não vamos pôr a mão onde Deus está se movendo, se movimentando. Davi ficou furioso, porque Davi falou, nossa, tem festa, tem alegria, tem oração, tem súplica. Então por que teve morte? Repita comigo, teve morte. Porque não teve zelo. Teve morte, João, porque não teve zelo. Você acha que é fácil, querido, fazer o que a gente faz? Mesmo que a gente faz pouquinho? Claro que não. Você acha que é fácil mesmo? Só que eu sinto prazer em fazer o que eu faço. Meu celular tocou 4h45 da manhã. Eu levantei, tomei uma água ali no sofá, falei, acho que eu vou dormir mais um pouco. Acho que eu vou dormir mais um pouquinho. Acho que eu vou falar pro Rafa que eu vou mais tarde hoje, para ele ir sem mim. O Rafa às vezes é o meu despertador. Tem dia que eu estou escovando, pensando em escovar o dente, ele já fala, estou aqui na frente. Eu falo, meu Deus do céu. Você acha mesmo que eu não queria acordar cedo num domingão, tomar um café caju e depois vir para a igreja? É o sonho de todo crente. Não é não? Não é não, Pé? Pãozinho de queijo, cafezinho. Deve passar até na orelha ali, tomar um colonialzinho 8 horas da manhã, vai das 8 às 10 horas, porque nós é negligente, nós fala 10 horas. Por quê? Porque aí eu chego 10h15 e vai estar no meio do louvor. Às vezes eu não gosto do louvor mesmo, então eu vou 10h15 porque eu só pego a palavra. Aí a gente vem aqui, levanta as mãos e fala, eu te amo. Jesus fala, ama mesmo? Eu te desejo, Jesus. Jesus deseja? Aí a gente abre a Bíblia aqui e nós vamos ler um versículo. Aí você fala assim, nossa, eu nem sabia que esse versículo estava na Bíblia aqui. Aí a gente vem, traz os nossos filhos, joga na igreja e fala assim, vai, a igreja vai cuidar. Não, querido, chegou uns tempos que se você não cuidar dos teus filhos, a igreja não vai cuidar não. Se você não ensinar na tua casa o caminho que o teu filho deve andar, na igreja não vai conseguir. Eles vão se perder e você vai colocar a culpa no diabo. E o diabo vai olhar para você e falar, não tem nada a ver com isso, tudo eu. Fica imaginando ele falando, tudo eu, gente, tudo eu. Eu nem fiz isso e está colocando crédito em mim. Fala, Deus tocou, Satanás não tocou não, gente. Não tocou, é a nossa negligência e a falta de zelo que está atraindo a presença de Deus também. 20 anos, quando saiu, matou o filho. 20 anos, algo dentro de casa inoperante. Quando Deus quis mostrar a glória dele, matou alguém. Só que aí Davi para todas as coisas. Repita comigo, Davi parou. Fala, Davi parou. E eu acho que Davi imaginou, falou, se for para matar, é melhor deixar esse negócio para lá. Se for para matar alguém, é melhor
deixar esse negócio para lá. Só que eu fico imaginando Obed-Edom, ouvindo que a presença estava se movendo. Eu gosto de pensar comigo, pensar, imaginar. Minha mente é fértil, eu imagino, Flávio. Eu fico imaginando quando falaram para Obed-Edom, ó, a arca está saindo da casa de Abinadab. Eu imagino Obed-Edom convocando a família inteira, falando assim, agora vamos fazer um turno, porque daqui a pouco a presença chega. Mas como assim ela vai para a cidade de Davi? Não, vamos preparar um ambiente aqui. Vamos abrir as escrituras, vamos sentar na mesa, família, vamos? E os filhinhos falam, mas por que, papai? Porque vai vir um negocinho aí. Deus, Ele não pega ninguém desprevenido. Deus não faça nada que Ele não comunicou antes. Alguém. Palavra de Deus, Amós, capítulo alguma coisa, versículo outra coisa. Deus não faz nada sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Então eu tenho convicção que antes da arca chegar na casa de Obed-Edom, Deus já tinha comunicado para que ele viesse se preparar, porque Deus, Ele não vem em um ambiente que não está preparado para Ele. E Davi fala, então leva lá, vamos lá. Fico imaginando, a presença entrando, a arca entrando dentro da casa de Obed-Edom. E os filhos querendo correr em volta, eu falo, alguém querendo colocar a mão em volta, alguém querendo vir ver. Aí eu fico imaginando Obed-Edom sentando em volta da presença, Cláudio, abrindo os pergaminhos e mostrando para eles que aquilo que ele estava diante deles era a presença revelada de Deus. Eu fico imaginando eles chamando os filhos deles e falando assim, que isso aqui, ó, é altamente perigoso. Isso aqui, ó, se não for ter dado com zelo, tratado com zelo, é perigoso para nós. Eu fico imaginando ele guardando a presença. Por 3 meses eu acho que ele conseguiu ficar sem dormir, não ficou não? Ou dormindo no cantinho assim da presença. No chorabrafu, ele abre os olhos e está diante da presença. Aí eu fico imaginando os filhos de Obed-Edom olhando o pai dele sentadinho assim pela presença assim. Querido, os teus filhos vão ser alcançados não é pelo poder da igreja, mas é pela devoção da tua casa. É no dia que os teus filhos acordarem e ver você sentado na mesa, com a palavra de Deus aberta, com a Bíblia aberta lá, derramando de lágrimas por Ele. Nós queremos colocar na estrutura uma responsabilidade que é nossa. Ei! Jesus está chamando a atenção nossa nessa manhã, para nós não tratarmos como comum aquilo que é sobrenatural, para nós não tratarmos a presença dEle como algo comum, algo rotineiro. A mesma presença que restaura é a mesma presença que mata. Nós precisamos entender, será que a presença de Deus está provocando vida ou morte dentro da tua casa? E por 3 meses Obed-Edom atraiu sobre a geração dele inteira um encargo de guardar a presença. No dia que contam para Davi, segundo Samuel capítulo 7, contam para Davi, fala assim, ó, a arca na casa de Obed-Edom tem trazido uma transformação para todos aqueles que estão em volta. A família de Obed-Edom em 3 meses foi totalmente transformada. Todo mundo foi alcançado. E aí Davi ele para e fala assim, vamos ver então, aonde foi que eu errei? Talvez você teria que te perguntar hoje, aonde foi que você errou? Aonde foi, querido, que você errou? Aonde foi que você parou de queimar? Aonde foi que você parou de acreditar no Evangelho poderoso de Jesus? Aonde foi? Aonde foi que o Evangelho se tornou comum para você? Aonde foi que diluiu tanto? Aonde foi? Faz a mesma pergunta que Davi fez, vamos analisar. Aonde foi que eu errei? Ou melhor, aonde é que eu estou errando? Porque eu estou na igreja, mas a presença na minha casa não tem nada. Minha vontade às vezes era fechar assim a porta da igreja e fazer culto dentro de casa 1 ano. Você ficar 1 ano fazendo culto dentro da tua casa, você aprender a tocar violão, você aprender a pregar, ou você colocar um fundinho de violão e você cantar para tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, de pegar um balde, fazer como se fosse um carrão.
Às vezes eu tenho esses pensamentos assim, doidos, eu falo, não, Jesus, depois não é voltar ao normal. Mas é porque se a gente não tiver a presença dentro de casa, querido, o culto de domingo vai continuar sendo o que está sendo. Você ficar olhando para minha cara achando que eu preciso dar uma revelação nova para você. Você ficar com a mão no bolso na hora da oração. Ele fala, levanta as mãos, os caras não tem nem coragem de tirar a mão do bolso. E hoje a minha oração com os homens aqui, eu falei, se a gente não conseguir tirar a mão do bolso, que Jesus ampute a nossa mão, e nós levanta só o cotoco, e a mão fica dentro do bolso. Mas os nossos filhos não vão pagar pela nossa omissão. A próxima geração não vai pagar pela nossa omissão. Aqueles que estão vindo depois de nós não vão pagar pela nossa omissão. Ou você acha que só eu que tenho responsabilidade com alguma coisa? Ou você acha que a responsabilidade é só nossa aqui que estamos aqui? Os irmãos oram lá, não, querido. Se tem uma coisa que eu não vou fazer mais, não vou fazer sim. Eu ia falar que não ia orar por você, mas eu vou orar sim. Mas que às vezes dá vontade de falar, meu Deus, por que ele não ora? Onde que eu estava antes disso? Vou terminar já. E por 3 meses a presença transformou uma realidade. Por 3 meses a presença transformou uma casa. E talvez você está há 566 anos na igreja e nada foi transformado em sua volta. Vamos melhorar? Talvez você está há 1 ano na igreja e não mudou nada na tua volta. Se em 3 meses a presença transformou a casa de Obed-Edom, em 15 dias, talvez mais esclarecido que nós somos hoje, nós não podemos falar que nós não somos esclarecidos a respeito das coisas espirituais, porque nós somos. Em 15 dias talvez Deus transformaria toda a vida, mas precisa restaurar o zelo. Salmo 132. Pensou lá, vai caminhar 30 anos e os nossos filhos não querer saber de Jesus por causa da nossa negligência. É melhor que a gente pare e vai fazer outra coisa. Melhor que a gente volte para o banco ganhar dinheiro, porque nós deixamos um dinheirinho para eles torrar depois que a gente morrer. Falar, pelo menos meu pai deixou um dinheiro para mim, é o que a gente escutou, pelo menos ele deixou dinheiro. Foi negligente, foi inoperante, foi uma porcaria, mas deixou um dinheirinho para nós aí pagar as contas. Querido, eu quero só deixar um lenço para o meu filho. Só quero deixar um lenço. Aí um dia alguém falar, o que o seu pai deixou para você? Falar um lenço que ele chorava de amor a Jesus. Uma Bíblia velha, toda arriscada. Ainda bem que o Kim me deu uma Bíblia, que agora eu paro de ofertar. Quando eu ganho presente assim, eu não oferto. Obrigado, tá? A gente compra, a gente dá. Não vamos perder os nossos filhos pela nossa negligência, não. Salmo 132. Senhor, lembra-te a favor de Davi de todas as suas provações, como fez votos solenes e juramentos ao Eterno, o poderoso de Jacó, declarando: não entrarei na minha tenda, e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos conciliem o sono, nem que as minhas pálpebras repousem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Eu fico imaginando ele. Eu não sei quando esse salmo foi feito, não fui pesquisar nem nada, mas eu fico imaginando ele saindo da casa de Obed-Edom e falando: a partir de agora, Deus, eu não durmo. A partir de agora eu não repouso. Enquanto o Senhor não tiver uma habitação, eu não faço nada. Enquanto o Senhor não tiver um lugar para descanso, eu não vou fazer outra coisa. Enquanto o Senhor não tiver um lugar para manifestar a tua glória, eu não vou parar. Querido, por favor, se você não quer fazer por você, faça pelos teus filhos. Pastor, mas eu não tenho filho. Você não quer ter filho? Não. Você não quiser ter filho, nós já vamos dar uma correção, não sei, porque crente nasceu para ter filho. Se a gente não faz filho, o ímpio faz filho. E você acha que o ímpio vai ensinar o filho o caminho de Deus? Não. Não tem que fazer filho, gente. Faz mais um, Kim. Faz mais um, João.
colocar sobre os nossos filhos a nossa negligência, não. Querido, de verdade, cara, não estou aqui para fazer igreja ser grande, não. Estrutura, ela vai acompanhar a movimentação e o mover. Para que haja o mover é necessário de uma estrutura. Então, se Jesus quiser dar uma estrutura maior, a gente vai. Se Ele mandar a gente voltar lá para Mato Grosso, a gente volta. Pô, tudo isso aqui dentro da Mato Grosso, eu não sei como que faz, mas a gente tem coragem de fazer isso. Se Ele mandar a gente devolver aqui no terreno do lado, carpir o terreno e fazer um culto, a gente vai. Porque a gente não está apegado à estrutura. Porque se a gente estiver apegado à estrutura vai nos matar e nos sufocar. Porque a gente não tem força suficiente para manter e sustentar a estrutura. Mas o desejo do nosso coração é que, se há a verdade no chamado que Deus tem para nós, que a cidade de Marília venha ser tocada. E para a cidade de Marília venha ser tocada, não ore por Marília se a sua casa ainda não estiver posicionada. Gaste tempo orando pela tua casa e não ore pelos outros. A gente gasta talvez muito tempo orando pela cidade enquanto a nossa casa está morrendo. Quem é aqui, pai e mãe, levanta a mão. Já vou, que hora que é? Já vou encerrar. 27, 4 minutinhos. Vou dar um conselho para quem é pai e mãe. Levanta a mão assim, quem é pai e mãe. Você quer ver a sua casa transformar a partir de hoje? Todos os dias, na hora que você abrir os seus olhos, coloque a mão sobre a cabeça dos teus filhos e os abençoe. Legalize eles para viver o que eles nasceram para viver. Ah, mas ele é um pitoquinho, não tem problema. Porque se você não doutrinar os teus filhos, alguém vai doutrinar. Pastor, mas eu acho que eu não tenho autoridade. É porque talvez você não abre a Bíblia. Porque se você abrir a Bíblia, você vai entender que você tem autoridade. Que a autoridade já foi ortogada para você. Quem aqui é filho, levanta a mão assim. Sabe um conselho para quem é filho? Quem é filho que mora com o pai e com a mãe? Levanta a mão assim. Mais alto, querido. Sabe qual que é a responsabilidade de vocês? Honrarem o pai e a mãe de vocês. Honrar de uma tal forma que não vai haver nada que vai tirar eles de um lugar de honra. Esses dias eu tive um sonho. Vou compartilhar com vocês porque eu acredito que é um sonho de Deus. Eu sonhei que existia vários pais e mães assim sentados, e os filhos vinham e lavavam os pés dos pais. E aí eu falava para Jesus, Jesus, o senhor quer que a gente faça isso na igreja? Jesus falou, não. É um anseio por uma cultura que entre dentro das casas. Que os pais chegarão cansados dos trabalhos, sentarão no sofá, os filhos arrancarão os sapatos dele, lavarão os pés. Falar muito obrigado por ser quem você é. Hoje o pai e a mãe chegam em casa, os filhos já estão xingando, gritando, porque não tem o que quer. Ah, Deus, vou terminar a palavra, não vou abrir parênteses não. Está na hora, pais, de vocês colocarem a mão na cabeça dos teus filhos e mostrar que a autoridade está sobre vocês. E está na hora, filhos, de vocês se submeterem àquilo que os seus pais são. Por 3 meses, a presença em um lugar que ela foi zelada transformou tudo em volta. Por 20 anos, em um ambiente que a presença foi omitida e houve omissão, quando ela foi transicionada, ela matou alguém. Agora fica o critério de você. Você quer que a presença transforme a tua casa ou mate alguém que está lá dentro? Sim, Espírito Santo, nos leva a esse entendimento. Talvez a gente vai fazer festa daqui para frente, menos ainda, né? Desculpe para você caminha conosco, você sabe que a gente não... A gente queria falar outras coisas, você conhece, a gente queria falar outras coisas. Até brinquei com o Flávio, eu falei assim, eu tenho umas 4 mensagens ali que Deus me deu. 3 era muito boa, a outra era mais ou menos boa, e Deus manda a gente em outros lugares. Por quê? Porque Ele está habilitando a gente, cara. Pode passar aqui, tá bom? Ele está habilitando o nosso coração para a gente cuidar dos nossos filhos, para a gente ser honroso com os nossos pais.
A cura de uma geração não vai ser numa mega igreja que tem várias programações. A cura dessa geração vão ser em mesas restauradas, pai e mães restaurados. A cura não está na igreja, está no corpo, está na família. Eu não tenho poder, querido, de tocar dentro da tua casa e a tua casa ser transformada. Eu não tenho esse poder. Mas a palavra de Deus, a quem eu todos os dias medito, essa palavra tem poder de mudar todas as coisas na tua casa. Então, por favor, querido, comece a abrir a Bíblia na tua casa, comece a ler as Escrituras, comece a orar, derramar lágrimas, porque aí as coisas vão mudar. Por favor, querido, o culto não acabou não. O culto não acabou não. Não que andarabra shuri de querer brada da fe que andarabra. Não que andarabra shuri de querer brada da fe que andarabra. Senhor Jesus, nos pegue nessa manhã. Nos pegue nessa manhã, Senhor Jesus. Nos pegue nessa manhã, Senhor Jesus. Não que andarabra shuri de querer brada da. Nos leve a este lugar, Jesus, de zelo pela Tua presença. Perdoe, Pai, quando nós fomos omissos. Perdoe pela nossa omissão. Que se levante uma igreja com o espírito de Obed-Edom, que zela pela Tua presença, que prepara o caminho para o Rei, que prepare o caminho para o Rei, que prepare o caminho para o Rei. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja. Eu não darei, e eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos olhem o lugar. E eu não darei descanso às minhas pálpebras, que eu seja esse lugar. O que transformou todas as coisas e o que fez a presença voltar para o lugar que era devido foi Davi analisar as Escrituras, de entender que a presença não se carrega na estrutura, se carrega nos ombros, de entender que se a presença chegou na casa de alguns por vacas e bois, para adentrar no templo, ela deveria ser carregada por homens e mulheres. Querido, a presença ela vai ser liberada sobre a tua casa a partir do momento que você abrir as Escrituras. A transformação da tua casa está na Bíblia que você não lê, na Bíblia que você não ama, na Bíblia que você não medita. Não ore por salvação se você não está disposto a abrir a Bíblia Sagrada e se tornar um padrão. Não ore, não ore, porque a palavra não vai ser transformadora. É só para quem quer, querido. Se você não quer, vende a Bíblia e vai comprar um caderninho de fofoca, um caderninho de caça-palavra para te entreter. É só para quem quer, querido. Por favor, você que tem mais um ano, você que tem mais de um ano de conversão e não leu a Bíblia Sagrada, por favor, tome vergonha na tua cara e mergulhe nas Escrituras. Você que tem mais de um ano na casa de Deus e nunca leu a Bíblia, toma vergonha na tua cara. Não ouse falar que é crente, porque você está envergonhando o nome de Jesus. Para nós estarmos aqui nessa manhã, um sangue foi vertido na cruz, foi comprado com um alto preço. A graça para nós é
é de graça, mas para Ele custou a morte, para Ele custou o sangue. Então, por favor, desliga a televisão e vai para as Escrituras e volte para a palavra. Carecemos da tua glória. Mostra-nos, mostra-nos. Carecemos da tua glória. Mostra-nos, mostra-nos. Carecemos da sua glória. Mostra-nos, mostra-nos. Nós denunciamos agora todo espírito de Abinadab, espírito negligenciador, espírito omisso, e nós invocamos agora o espírito de Obed-edom, zeloso pela palavra de Deus. Mostra-nos, mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos, mostra-nos. É raro eu ter esse sentimento, viu, de que muita gente ficou ofendida. Eu acho que foi a primeira vez que o Espírito falou: 80% da igreja está ofendida. É para eu ficar ofendido mesmo. Mas se ofende, toma vergonha na cara e vai para as Escrituras. Se ofenda e amanhã cedo dê uma resposta ao chamado do Espírito Santo. Porque se essa cidade ainda não foi tocada, não é por causa do terreiro de macumba que está batendo tambor, não. É por causa da nossa omissão. Se essa cidade ainda não foi tocada, é porque os filhos ainda não se levantaram. E não vem dizer para mim que a culpa é da igreja, não, a culpa é nossa. Está na hora de nós assumirmos a responsabilidade e deixarmos Deus nos tornar um padrão de santidade, de poder, de autoridade, de ousadia. Viram a sua glória. Permanecer. Pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Ao lembrarmos Espírito de omissão, espírito de vergonha, espírito de timidez, nós te denunciamos agora. Nós te denunciamos agora. Espírito de omissão. Você que se sente omisso, vem pra cá que nós iremos orar pra você. Nós iremos arrancar de dentro de você hoje o espírito de Abinadab. Não precisa ter vergonha não, querido. Não precisa ter vergonha. O espírito de vergonha está quebrando hoje também. E você que está no teu lugar, você não está aí para ser um telespectador não, querido. Você que está no teu lugar, que não tem vergonha e timidez, gruda um crente agora e começa a liberar sobre ele. Já que você não tem timidez para estar aqui, então comece a orar no teu lugar. Mostra-nos. Vamos, querido, você que está no teu lugar, ora por alguém agora. Ora por alguém, ninguém sem orar por ninguém. Vamos lá. Carecemos da sua glória. Mostra-nos. Vamos, Natan, sai do teu lugar e ora por alguém. Vamos, Isabelle, sai do teu lugar e ora por alguém. Vamos, Fabião, vamos. Mostra-nos. Carecemos da sua glória. Mostra-nos. 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 Isso. Carecemos da tua glória. Mostra-nos. Isso, querido. Ore por alguém. Se houver Espírito Santo dentro do teu todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. E ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles
permaneceu do mesmo jeito, pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, Espírito de intrepidez, espírito de valentia, pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Eu sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. Eu sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. Eu sinto o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir, eu vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. Eu sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Eu vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. valentes posicionados, o Senhor está levantando nessa manhã. Isso, querido. Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele. Clame ao Espírito Santo. Clame ao Espírito Santo. E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar. Poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos! Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu uso cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você que vai ofertar, oferta aí. Vamos andar na marcha. Você que vai ofertar no Pix, oferta no Pix. Ouço cadeias quebrando. No nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Vamos lá, você que vai ofertar. Ouço cadeias quebrando. O exército
Vamos lá, oferta aí na casa de Deus. Um exército surgiu, um exército surgiu. Espírito Santo, Cadeias quebrar, cadeias. nós te honramos, Espírito Santo. Nós te honramos, Espírito Santo. Ó, deixa eu dar uma dica pra você. Pra você ficar esperto. Se eu fosse você hoje eu ia dormir cedo. Porque o Espírito vai começar a te derrubar da cama pra orar. Vou dizer mais uma vez, o Espírito vai começar a te derrubar da cama para orar. E a minha oração é, Jesus, na hora que eu me levantar, que os filhos da casa também se levantem.